Aqui está. Noé, querido, perguntou à esposa dele que o nome dela não aparece na Bíblia. Diz somente que ela teve 3 filhos, 3 noras, e seu esposo se chamava Noé. Era um fim de dia comum. Noé havia trabalhado o dia todo construindo a arca. Ele chega em casa cansado, bem cansado. E ela diz: como foi o dia, querido? Eu preparei um banho gostoso para você. Eu preparei uma comida especial para você. Hoje os garotos voltaram da escola e o pessoal zombou deles e foi um dia difícil para eles, porque na escola o pessoal dizia que o pai deles tinha perdido o bom senso. Foi um dia difícil viver a fé deles no ambiente escolar. E você, como estão as costas? Cansadas? Suas mãos estão muito marcadas. Eu já combinei com as pessoas que estão ajudando a gente para carregar a arca com comida. Já faz mais de 110 anos que estamos nesta luta. Bem, 119 anos já que estamos nessa batalha. E a gente está preparando os lugares onde vão ficar as comidas. Estamos organizando as coisas. Essa era a vida de alguém que estava esperando o fim. Alguém que sabia que o fim fazia parte da sua rotina. A consciência do fim fazia com que eles tivessem uma rotina compatível com quem espera o fim. E assim eu imagino que eram alguns dos dias da família de Noé. Sua esposa, o relacionamento dela com as outras mulheres, o relacionamento de seus filhos com os outros colegas, o relacionamento de Noé com os demais homens. Mas eu tenho um texto precioso para todos vocês. E está em Hebreus capítulo 11, e é um texto glorioso, porque faz de Noé um homem extremamente especial para a história de todos nós que estamos vivendo os momentos finais desta civilização. Noé viveu o fim de uma civilização. E agora estamos nós aqui, na mesma condição dele. Agora estamos nós aqui construindo uma arca ideológica, uma arca espiritual, uma estrutura familiar que faz com que esta arca, este abrigo, possa ser confeccionado, uma estrutura eclesiástica que proporciona a construção dessa embarcação ideológica, na qual todos nós, com nossos familiares, vamos embarcar. Alguns vão dizer que esta embarcação ideológica, ela é desnecessária. Alguns vão dizer que algumas partes dessa ideologia não são importantes, ou seja, vão abrir buracos na embarcação, nesse barco. É um barco ideológico, cristão, com teologia bíblica. E alguns vão abrir buracos nesse barco. E convém ressaltar que um barco não corre perigo quando está na água, mas é quando a água começa a entrar nele. É assim que um barco enfrenta perigos. E o texto de Hebreus, capítulo 11, verso
7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé construiu uma arca para a salvação da sua família. Que texto, não? Que texto precioso. Jesus toma este momento da história humana e diz que os dias finais da história do mundo seriam dias semelhantes aos dias de Noé. Assim disse Jesus. Ele acrescenta: as pessoas estariam vivendo a sua rotina, comiam, bebiam, casavam, festejavam. Nenhuma nota no noticiário indicava que o fim do mundo estava chegando. Nada dizia. Os telejornais dos dias de Noé não informavam isso. Eu imagino que todos vocês, como eu, conseguimos lembrar onde estávamos no dia 11 de setembro de 2001. Eu me lembro perfeitamente onde eu estava. Em 11 de setembro de 2001. Foi um dia marcante. Eu era departamental de jovens e eu recebi muita gente com a Bíblia aberta nos textos de Lucas 21, Mateus 24, nos textos de Apocalipse, nos textos de Tessalonicenses. E muita gente vinha com a Bíblia aberta, fazendo perguntas. Outros tomaram o grande conflito e vinham com grande conflito e com eventos finais. No dia 11 de setembro, todos estavam estatelados diante das câmeras, diante dos televisores. Mas no dia 12, então começaram a procurar. O dia 12, para mim, me impressionou muito. Talvez tanto quanto o dia 11. Porque a palavra de Deus somente não foi suficiente para tirarmos os livros que nos orientam sobre o fim da história de nossas estantes. Era interessante porque alguns vinham e os livros estavam empoeirados mesmo. Alguns estavam só com o dorso empoeirado, porque compraram livros como O Grande Conflito, Eventos Finais, e só para colocar na estante e dizer que tem a coleção completa do Espírito de Profecia. Mas quando vinham com o livro aberto, você percebia que aquele livro tinha sido aberto recentemente, ele era velho e não tinha sido usado. A gente percebia isso. O noticiário, as catástrofes. Parece que tem mais poder para abrir os olhos sobre a iminência do fim do que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, só em Mateus 24, traz 6 situações, 6 expressões que indicam que será de surpresa. A ideia de surpresa é uma ideia nos 2 textos. Tanto Lucas capturou essa percepção, através das informações que lhe deram. Quem informou Lucas, que escreveu este evangelho, capturou essa percepção da surpresa, quanto Mateus, ele também capturou isso. E em um capítulo só, a ideia de surpresa, ela é repetida ao menos 6 vezes. Eu lembro que uma vez um garoto chegou para mim e disse: pastor, eu fico pensando assim sobre a volta de Jesus, sabe, pastor? Meu pai sempre falou disso, mas meu avô já falava antes dele. E muita gente falou que Jesus ia voltar bem,
Até agora nada. E ele me perguntou, pastor, assim, quanto tempo o senhor acha que falta para Jesus voltar? Eu me lembrei de um pensamento que eu tinha lido certa ocasião e disse, não mais que uma vida. Não mais que uma vida. Jesus, o tempo de hoje até a volta do Senhor é exatamente, ou no máximo, até o dia do meu descanso. Porque depois daí o tempo não conta. E o Senhor pode voltar antes. Como eu não sei o dia que eu vou descansar, a volta do Senhor para mim pode me tomar de surpresa. Pode ser amanhã. Porque eu posso descansar esta noite, eu posso descansar amanhã. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Esse é um texto que nós conhecemos há muito tempo. Todos nós temos bom conhecimento desse texto. O verso 8 diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. E o verso 9 diz, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé estava entre os seus contemporâneos. E Noé era distinguido entre eles. E aqui tem um ponto. Esperar a volta do Senhor, ter um relacionamento com Deus, altera a minha maneira de fazer compras. Altera a minha maneira de cuidar do meu corpo. Esperar Jesus voltar faz diferença nos meus relacionamentos? Ou tudo sai mais ou menos do mesmo jeito? Eu creio que a expectativa, a esperança da volta do Senhor deveria produzir no coração daqueles que estão cheios e que amam a vinda do Senhor uma atitude distinta dentro do contexto onde está inserido. Eu quero tomar um elemento com vocês. Vamos tentar definir uma coisa que é a base da família. Vamos tentar definir o casamento. Eu fico imaginando o casamento de Noé com essa mulher anônima. Eu fico imaginando a fidelidade desta mulher por 120 anos. Todos nós admiramos muito a fidelidade de Noé. Mas imagine a fidelidade de uma esposa, vendo o seu esposo realizar uma obra solitária, percebendo que somente ele cria como cria. E alguns outros aderiram, mas não desenvolveram a mesma paixão que ele. Tanto que, ao fim, a pressão da sociedade fez com que muitos desistissem. Muitos. Eu admiro essa mulher. Mas essa mulher, e não somente Deus, admiravam esse homem, tinham respeito por esse homem, porque esse homem ele era justo e ele era íntegro. Íntegro. Eu era muito jovem, 15 anos, quando meu avô me chamou para debaixo de uma mangueira, que ainda hoje existe a mangueira, e essa mangueira tem uma manga muito doce, muito gostosa essa manga. E ele pediu, Laércio, vá buscar uma faca. E eu fui buscar uma faquinha, dessas facas de feira, em espanhol, cutilho. Uma faca de feira, foi buscar. E eu
fui buscar, senta aqui comigo. E tomamos mangas, tinha muitas mangas, manga espada, uma delícia, e começamos a comer. E ele disse assim: meu filho, quando eu era muito jovem, eu conheci Virgulino Ferreira, o Lampião. O Lampião. Uma vez, meu filho, um jornalista de um desses jornais pequenininho de cidade de interior, de uma folha só, pediu permissão para entrar no grupo e fazer umas perguntas. E Lampião permitiu. E o jornalista foi a Curisco, foi a Dadá, e depois foi a Dona Maria, a Maria Bonita. Ele perguntou: minha senhora, como é que você, sendo uma mulher tão bem afeiçoada, como você conseguiu ficar apaixonada por um fora da lei como Virgulino? Maria Bonita, diz o relato, me contou meu avô, que deu um meio sorriso, como quem ri de si para si, e olhou o jornalista e disse: você não sabe, mas eu sou o tipo de mulher que só consegue ficar apaixonada e amar mesmo um homem que eu consiga respeitar. Mas tem um detalhe: eu só consigo respeitar um homem que é respeitado pelos outros homens. E eu duvido que nesse Nordeste todinho existe um caba mais respeitado que Virgulino. Eu escutei meu avô dizendo, eu era muito jovem, tentei entender a ideia dele, e levou algum tempo para entender a ideia dele. Noé, ele era íntegro e ele era reto. A sua esposa conseguia respeitá-lo. Se existe uma necessidade forte nos nossos lares, é de sacerdócio. Existem funções. Um homem precisa funcionar como pai, funcionar como marido, e uma mulher precisa funcionar como mãe, funcionar como esposa. Precisa funcionar como tal, porque é uma função. Eu preciso funcionar como cristão. Eu preciso funcionar como cristão. Deixe-me dizer uma coisa para vocês sobre casamento. Porque eu admiro essa mulher anônima, esposa de Noé, porque não foi só ele que foi perseverante 120 anos batendo prego na madeira. Foi ela que por 120 anos via a ausência dele, recebia ele, e muitas vezes foi à luta junto com ele para construir uma arca para salvar a família dela. Mas ela é anônima. Ele entrou na arca, mas ela também. E só Deus sabe a luta que ela teve para educar as 3 bênçãos dela: Sem, Cã e Jafé. A luta que ela teve para orientar os 3, e se os 3 entraram na arca, eu tenho a mais absoluta certeza que houve grande participação dela. Mulher extraordinária. Eu vou dizer uma coisa sobre casamento. Casamento não é evento. Casamento é um processo onde a cada dia os 2 vão se casando um pouco mais. Um exemplo: eu não estou simplesmente casado, eu estou casando. Faz mais de 27 anos que eu estou casando. Eu estou todos os dias casando as ideias,
casando os planos, casando as decisões, as preferências. Eu não estou casado, eu estou casando. Por isso que casamento exige paciência, porque casamento é uma coisa que vai sendo construída. Construída. E eu imagino a construção da relação entre Noé e sua esposa. Nos dias das crises, em dias de crise, é que a gente percebe o grau de maturidade de uma relação. Nos dias de crise. E como as crises são importantes. A crise ela não vem como uma maldição. Ela é um problema, é verdade. Mas a crise, ela é um convite a uma mudança de condição. A crise é um convite ao amadurecimento. E o coração de todo relacionamento, o coração de todo relacionamento é a comunicação. É o coração de todo relacionamento. Eu gosto desse cidadão, desse Noé. Sabe, queridos, quando eu tomei esse texto, eu fiquei impressionado com uma coisa. É que Satanás não vem contra a minha família e a sua como um touro furioso. Ele sabe que nós estamos vivendo os dias finais e então ele vem contra as nossas famílias como uma serpente que desliza. Ele vai tentar interferir nesse momento final na sua família e na minha, não como um touro que se lança contra. Ele vai tentar vir e ele sempre vem como uma serpente que desliza. O conflito dos séculos no nível da família pode ser vivido de diversas maneiras. Mas a verdade é que Satanás está trabalhando pela destruição dos nossos lares. Não fique pensando que o inimigo não tem uma estratégia para a sua família, porque ele tem sob medida. Não fique pensando que ele vai se distrair e vai esquecer de perseguir a sua família, porque ele não vai. Mas a palavra de Deus nos pede uma coisa que está em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Veja, eu estou dentro da igreja, mas se eu não cuido dos meus, mas principalmente da minha família, é como se eu tivesse apostatado. Não, mas eu vou à igreja, mas eu apostatei. Para Deus, eu apostatei da minha família. E sou pior do que alguém que não crê em Deus. Não, mas eu sei os hinos de cor. Não, mas eu leio a Bíblia. Não, mas eu faço oração. No entanto, a palavra de Deus diz que se eu não cuido dos meus, e olhe que cuidar de um ser humano é cuidar desde a perspectiva física, emocional, espiritual. Cuidar de um ser humano é uma coisa complexa. Não é como cuidar de um carro. Não é como cuidar das roupas. Porque o ser humano tem a dimensão física, mas o ser humano tem uma dimensão subjetiva. E como cuidar de algo que não se vê, como a vida espiritual da minha esposa?
algumas famílias seriam muito mais felizes se os homens se preocupassem com a beleza da alma de suas esposas mais do que com a estética delas. Nada contra a estética. Eu só não quero que a gente despreze a alma. Só não quero isso. Sabe, queridos, Linda, um nome fictício que eu estou atribuindo aqui, ela foi buscada pelo inimigo. Ela era jovem, ela era casada com um rapaz, que eu vou dar outro nome para ele aqui, sei lá, Terry, um nome mais americanizado. Linda e Terry, aqui está. O detalhe é que com o tempo a relação foi esfriando, e um dia, Linda viu chegar na igreja dela um rapaz, um nome para ele, outro nome americano, Bill, vou chamar de Bill. Bill com 2 L's, né? Bill com 2 L's. Então, Linda, não posso esquecer os nomes que eu dei, né? Linda, casada com Terry, a relação dela já estava bastante gasta. E um dia começou a frequentar a igreja dela um homem divorciado, com 2 filhos, um homem muito amável, um homem de boa aparência, e um homem que tinha excelente atenção. O relacionamento de Linda com Terry, seu esposo, estava bem desgastado. Quais são os sinais de um relacionamento desgastado? Os dois não falam muito, não se falam muito, não têm assuntos comuns. Quando se falam muito sobre outras coisas e outras pessoas, e falam muito pouco sobre os dois, Perde o interesse de se preparar para encontrar o outro, o encontro já não tem mais o mesmo significado, os caminhos se cruzam mais do que se encontram. E quando os caminhos se cruzam mais do que se encontram, a gente está encarando um relacionamento desgastado. Bem, vamos voltar para a Linda. Hoje o nosso tempo é mais curtinho um pouquinho. Sim, pastor, a gente tem que preparar a igreja para amanhã, certo? Linda se sentiu encantada pela maneira de ser de Bill. Uma simpatia, desenvolveu uma amizade, mas uma amizade exatamente no contexto em que o casamento dela não estava bem. Eu estou colocando o grande conflito no contexto da família. Houve um retiro espiritual, um retiro da igreja, e Bill foi, e Terry, esposo de Linda, não foi, porque ele não era da igreja. E Linda ficou encantada pela maneira como Bill se relacionava com seus filhos, com os filhos dele. Ela levou os 2 filhos dela. Linda se sentou em uma pedra perto de um riacho, ficou contemplando. Os seus pensamentos levaram ela para longe. Bem, o pastor se aproximou dela e observou que os pensamentos dela estavam distantes. Linda estava enfrentando um conflito, porque ela sabe o que convém. A amizade dela com Bill já estava assim, mais próxima do que o que convém. Ah, pastor, é errado um homem ser amigo de uma mulher? Não, não é errado. Lógico que não. Existem lindas amizades. Mas uma coisa
é o meu relacionamento com um homem e outra coisa é o meu relacionamento com uma mulher. Eu posso ficar com um homem conversando aí fora, sozinho, até 10, 10 e meia da noite, que não vai gerar uma aparência imprópria. E eu posso fazer isso uma noite, 2 noites, 3 noites e não tem problema. Mas se eu fizer a mesma coisa com uma mulher, a mesma mulher, 3 noites, até 10 e meia da noite, e eu querer que ninguém pense nada, e ainda tentar controlar a boca de quem pensou, então, assim, eu estou fora da casinha. Eu estou querendo uma coisa impossível. E por aí não vai. A amizade de Linda com esse Bill já estava uma amizade. O pastor se aproximou e disse, Linda, eu vi você sentada, observando com um olhar distante. E eu pensei que eu poderia conversar com você um pouquinho. Eu tenho percebido, veja, que o brilho do seu relacionamento com o seu marido já não está como antes. E eu quero convidar vocês dois para um encontro de casais, um encontro de família que vamos ter e um momento especial para os casais. A última coisa que Linda queria é ir para um encontro de casais com o marido, porque ela não tinha nenhum romantismo mais por ele. E por que o senhor traz isso, pastor? Porque um dos sinais mais importantes do fim dos tempos é um sinal psicológico. Quando você toma os sinais da volta de Jesus, você tem sinais cósmicos, né, na lua, nas estrelas, o sol. Você tem sinais da natureza, inundações, terremotos. Você tem sinais na sociedade, você vai ter que trabalhar um montão para levar muito pouco para casa. Você tem, em Timóteo, você tem um conjunto de sinais psicológicos. Como estaria a condição psicológica do ser humano quando Jesus estivesse perto de voltar? E um dos sinais é relativo ao amor. Pessoas que amam o que não deveriam e que não amam o que deveriam amar. Você toma o texto de Timóteo 3, saiba, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E você vai ver quantas indicações estão relacionadas com o amor a que não se deve e a falta de amor pelo que se deveria amar. E não se ama. Amor não é um sentimento. Toda mulher é vaidosa, de certa maneira. Uma vez eu cheguei para minha esposa e ela não gostou do que eu disse. E ela nem gosta que eu dê esses exemplos aqui, mas eu vou dar, porque fica mais prático para vocês entenderem vida real, entendeu? Mas ela não gosta não. Quando chegar em casa ela vai dizer assim, eu já disse a você que não use nossa vida pessoal. Né? Ela diz isso, não tem problema. Mas é só agora, com sua permissão. Uma vez eu disse para ela assim, quando eu fiz 18 anos, eu descobri uma coisa incrível, incrível. Aos 18 anos, para mim foi a descoberta da juventude. Eu descobri que eu podia gostar da garota que eu quisesse. Ela podia ter um sorriso bonito, um olhar bonito, os cabelos lindos. Ela poderia ser o que quisesse ser. Eu só iria me apaixonar por ela se eu quisesse. Pense numa descoberta. Quando eu descobri que podia controlar isso. Porque até aí eu não controlava. Vinha um sorriso bonito, lá estava eu, a noite perdida, apaixonado. Aí aos 18 anos eu descobri. Essa coisa eu controlo. Vai se eu quero, eu vou gostar, ficar bestalhado por ela. Eita, que palavra feia. Mas já disse. Se eu quiser e se eu não quiser, eu não fico. Pronto. Nesse contexto eu conheci a Santa. Essa que está aqui.
É a Patrícia. A Patrícia. Então, essa é uma outra coisa que eu não podia, né? Mas ele falou, o nome de minha esposa não é Patrícia, é Sara. Mas Patrícia foi um segredo entre mim e o pastor Sandro, ele pega e fala em público assim. Eu contei para ele um segredo, né? Porque ela me chamou por telefone. Aí ele, quem é? Eu disse, é a Patrícia, mas o nome dela não é Sara. Não, é que Patrícia é uma mistura de patroa com polícia. Aí ele pega e me entrega em público assim. Em casa é a segunda bronca que eu vou levar. Já tinha uma certa e agora tem a segunda. Mas tudo bem. E aí, quando eu conheci a minha esposa, eu já tinha esse poder para controlar isso. Ela era o tipo de garota que, creiam, ela gostava de ir para a igreja na quarta-feira à noite. Culto de quarta-feira à noite, gente, tem 5 pessoas em qualquer igreja. Em igreja de 100 membros tem 5 pessoas, em igreja de 200 membros tem 5 pessoas. É uma coisa incrível. E ela ia. Como a minha mãe era muito... Eu fui criado indo, e eu tinha que ir. Minha mãe não é fácil. Ainda está viva, e não é fácil. Bem, eu ia à igreja e ficava admirado por ela ir, porque é muito bonita. Bonita de dar raiva. Você ficava com raiva dela, de tão bonita que ela era. Sim, ela continua, né? Ela continua. Obrigado. Mas eu tinha que dizer isso em segredo para eu corrigir. Porque agora eu corrigi assim, já não rola, entendeu? É que a gente que é homem tem que se cobrir. Esse me entrega, agora você me entrega. Eu estou bem com vocês dois. E aí eu a conheci e fiquei encantado. Essa garota vai ser minha. E foi maravilhoso poder controlar isso. No dia que eu disse para ela, e é isso que eu quero dizer, dessa volta toda, por causa dos dois, né? Eu só queria dizer uma coisa simples. No dia que eu disse para ela que ela não roubou meu coração, ela ficou de bronca. Ela queria ser fatal. Meu coração eu entreguei para ela. E é dela porque eu quero que seja. Ela ficou meio assim de bronca, mas eu expliquei. Veja, se você tivesse roubado meu coração, e meu coração não tivesse vigia, tivesse aí vagabundo, vagando, tivesse solto, a primeira ladra que aparecesse iria roubá-lo. Essa coisa de coração arrebatado não é amor bíblico. E eu disse para ela, o meu amor por você hoje é real porque eu quero, e eu hoje continuo querendo que meu coração pertença a você. É um ato consciente, não é um ato hollywoodiano. Olha, eu recomendo sinceramente a arte de amar de Frum, um autor extraordinário. Ele vai bater contra esse romantismo contemporâneo, que faz do amor uma coisa assim, que depende muito do que o outro faça. Mas quando a gente lê o texto de Malaquias 2,15, eu percebi nesse texto, e ele é claro, que minha fidelidade à minha família, ao meu matrimônio, é o resultado da minha escolha. E eu não posso justificar qualquer ação contrária com o comportamento dela. Não, eu esfriei porque ela... Eu fui infiel porque... Não, eu fui infiel e a responsabilidade é minha. E a palavra de Deus é clara. Linda estava vivendo um conflito. Porque o coração dela queria outra coisa. Porque ela havia perdido a consciência de cuidar do próprio coração, de manter o seu esposo na sua mente como sagrado. Como sagrado.
ela estava encantada. Foi para o encontro sem querer ir. O pastor disse para ela que já tinha pago tudo. Então ela disse, eu vou. Quando chegaram lá, se sentaram que pareciam dois estranhos. Dois estranhos. Chegou um momento no encontro que o pessoal pede para escrever uma mensagem para o seu esposo. Escreva uma mensagem para a sua esposa. E cada um escreveu. E quando cada um começou a colocar no papel, o orador disse assim, lembre dos motivos que uniram vocês dois. E coloquem no papel um pouco da história de vocês. Lembre ao outro um pouco da história. E ela começou a lembrar de tudo que foi e quão cheio de esperança eles eram quando tudo começou, de que tudo iria terminar bem. Eles tinham tanta esperança, que prometeram que iam ficar casados até a morte. Ainda hoje, a principal arma, o principal instrumento, não arma, o principal instrumento para recuperar amor, na minha obra pastoral, quando visito pessoas que o amor já esfriou, é a esperança. Você injeta esperança na conversa, e quando ela começa a ver que ele pode ser o homem sonhado mais que por ela, por Deus, quando ele começa a perceber que ela pode ser uma mulher extraordinária, então parece que começam a dar oportunidade para o próprio coração. E a esperança é um instrumento de terapia para a recuperação do estado de amor consciente. Amor porque quero. O tema que eu esqueci o nome dela, o nome fictício, da Linda. O problema da Linda é que ela tinha esfriado e ela já não queria mais amá-lo. Não queria mais. Mas quando começam a se comunicar, o amor começa a voltar. O amor começa a voltar. Na vida de todos nós, o inimigo em algum momento vai deslizar como uma serpente para dentro da sua casa, para dentro da sua relação conjugal. Vai deslizar. A palavra de Deus faz alguns alertas. Alguns alertas. Eu vou dizer alguns textos de memória. Eu posso dizer aqui, estão anotados aqui, e aí eu não me esqueço, e fica tudo muito melhor. A palavra de Deus em Êxodo, ela é preciosa, quando fala sobre o casamento. Quando fala quanto tempo deveria durar a lua de mel. Está em Êxodo não, em Deuteronômio 24. Diz que a lua de mel, 24:5, diz que a lua de mel ela deveria ser de 1 ano. Por 1 ano o homem não deveria ter trabalho pesado, não deveria aceitar muitas funções e não deveria ir à guerra. E o texto bíblico diz, de Deuteronômio 24:5, para fazer feliz a sua mulher. Pelo texto bíblico, essa coisa de fazer, de cuidar do estado de ânimo, de cuidar da relação, é uma coisa que depende de um homem descansado, que depende de um homem com tempo. E o texto bíblico é claro, para fazer feliz a sua mulher. O texto bíblico ainda diz assim, que digno de preferência entre todos, seja o leito matrimonial. Pode ter jogo aqui é basquete,
não é futebol, né? Do Chicago Bulls, é o que eu lembro. Basquete para mim lá não é muito. Pode ter um. E se naquele momento do jogo a sua esposa quer um pouco da sua atenção e está preparada para você, ou o contrário, então, digno de preferência entre todos, seja o leito conjugal. A palavra de Deus, ela vai mais, diz muito mais, e ela fala de algumas coisas dentro do relacionamento que necessita de comunicação e mútuo consentimento. A palavra de Deus não trabalha a relação a partir de um estado de superioridade, mas trabalha o relacionamento com mútuo consentimento. Todos os adultos casados estão entendendo o que eu estou falando. E os jovens que não estão, essa partezinha também não precisam. Eu tive um bate-papo com jovens no sábado passado e conversamos muito. Filhos de Deus, a vigilância, o cuidado com a minha família, a atenção é coisa minha. Há 160 anos atrás, Napoleão III da França, sobrinho de Bonaparte, enamorou-se de Maria de Montijo, a mulher mais bonita daquela época. Assim era conhecida em todo o meio da realeza. Ela era a Condessa de Teba, considerada a mulher mais bonita do mundo. E ele casou com ela. Ele conheceu Maria de Montijo num dos bailes da burguesia. Porque após a morte do pai dela, a irmã dela se casou com o Duque de Alba, Kirkpatrick, em 14 de fevereiro de 1848. E a mãe dela e ela se mudaram para perto da irmã, que se casou com o Duque de Alba. E elas começaram a frequentar as festas da realeza. E esse Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, a conheceu, ficou encantado por ela, ficou profundamente apaixonado. E um dia, ele se aproximou dela e, bem pertinho dela, disse assim: qual é o segredo para conseguir a chave do seu quarto? E ela, muito inteligente também, olhou para ele bem baixinho e disse: passando pela porta da igreja. Passando pela porta da igreja, Senhor. É o caminho. Olha, escutem bem o que eu vou dizer a vocês. Eu sei que o mundo inaugurou a nossa época, veja, não é uma época de mudanças, não. Nós estamos vivendo uma mudança de época. Não é uma simples época de mudanças, é uma mudança de épocas. Nós estamos vivendo hoje a anarquia dos afetos. E eu conversei com os adolescentes sobre isso, eu expliquei a eles. A sexualidade, o sexo, o ato sexual, é o ato mais profundo, fisicamente e psicologicamente, da vida de um ser humano. Eu pedi a eles que tivessem cuidado com isso, com o sexo, porque o sexo, ele é a única coisa na experiência de um ser humano que o ser humano faz com os 5 sentidos. Nada mais debaixo do sol você faz usando os 5 sentidos. Só sexo. Você usa todos. A experiência, eu disse para os jovens, é tão profunda
que ela entra na sua mente pelo olfato, pela visão, a experiência ela entra pelo tato, ela entra em você. Essa experiência vai lhe marcar profundamente. E para tirar essas marcas, se a experiência for inadequada, só é possível por milagre. O ato sexual é um ato profundo, é um ato planejado por Deus. Você não vai comer usando a audição. Você não precisa da audição para comer. Não precisa. E se você for cego, não enxergar, a comida tem o mesmo gosto. Mas incentiva. Quando você vê o prato bonito, incentiva. Mas nem para comer você usa os 5. Eu estou dizendo isso porque o nosso contexto inaugurou uma anarquia dos afetos. E é terrível como isso tem assaltado, tem entrado, tem migrado para um ambiente onde todos conhecem um plano superior. Conhecemos. Eu não necessito ser vulgar. Vulgar no sentido de me entregar sem critérios. Eu não necessito. Eu preciso ser responsável por isso. Esse é um ato espiritual, é um ato físico e é um ato que Deus exige responsabilidade. Quando vocês lerem Erich Fromm, ele vai dizer uma frase que me impressionou. Ele diz que romantismo é uma forma de adoração. Você pode ser cortês, ser romântico até, mas você tem que ter cuidado para que não seja aquele tipo de sentimento que, se não é correspondido, você tem vontade de morrer. E eu já sepultei jovem, que tirou a própria vida porque um namoro acabou. Eu já sepultei. Eu já fiz um sermão olhando para um rosto lindo de 17 anos. Que tirou a própria vida. Não é acidente de trânsito que a gente tem certo costume de ver e de fazer esses funerais. Mas por que tirou a própria vida? Eu quero pedir a você que cuide da sua alma, cuide dos seus sentimentos e dê endereço correto para os seus cuidados e para os seus afetos. Para os seus afetos. Eu sei que sua esposa vive uma vida corrida e chega em casa esgotada, e é possível que ela não tenha paciência, ela não tenha tempo, ela não tenha ânimo de dar a você a atenção que você precisa. Eu sei que o contrário também é possível, mas em nome de Jesus Cristo, não aceitem uma sugestão dada pela própria imaginação ou dada pela própria televisão. Novela. Pense numa coisa. Hollywood, com sua ideia de amor. Como corrompe a gente. E é simples. Você está assistindo a novela. Aí tem um cara muito legal, muito gente boa, ele gosta das crianças, ele é gentil, ele é educado. Mas ele está casado com uma mulher que é uma jararaca. A mulher dele é uma serpente. Terrível, é dura, é grosseira e tal. Mas aí, ele chega no trabalho dele, e lá no trabalho dele tem uma secretária. Que é educada, que é gentil, que é inteligente, que é amável, que gosta de criança, que é sorridente, uma secretária fantástica. E aí ela deixa a caneta cair no chão, aí ela vai pegar a caneta, ele vai pegar também, e aí topa na mão dela, e você está assistindo. E daqui a pouco você começa a torcer que ele se livre da jararaca e se case com essa, e desenvolva uma relação com essa. O detalhe é que aquilo ali está servindo como sugestão para a minha vida. Eu não quero fazer, mas se a circunstância aparecer, a ideia já está dada.
E eu já investi desejo, eu gostaria que. Então, não nos enganemos pensando que existe ingenuidade nesse mundo e que você vai girar o botão da televisão e vai entrar dentro de sua casa somente coisas que você pode controlar, porque não é verdade. Não fique pensando que seu esposo não gosta de ver as dançarinas do axé baiano, porque ele gosta. Ele gosta. Mas ele ora 3 vezes ao dia, mas ele gosta. Então existe um fenômeno que é autoridade. Autoridade. Olhe, como mulher, eu não quero isso em minha casa. Hay que decirle. Ubica que hablo? Aí está. Eu não quero isso na minha casa. E uma mulher tem autoridade para fazer cessar o mal dentro de sua casa. Não. Porque é normal que seu marido ache interessante o conteúdo. É normal. Tem autoridade. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vigie a sua alma. Porque o grande conflito vem para dentro de casa. Por aqui. Por aqui. Seu filho está trancado no banheiro muito tempo. Você não imagina o que está acontecendo? Não imagina. Ah, não. A gente tem quantos tontos aqui? A gente tem que parar com ingenuidade. Olha, a gente não precisa ser malicioso, maldoso. Mas ingenuidade não é coisa de crente. Crente é vigilante e sabe que o mal vem escorregando. Quem já namorou dentro de carro sabe como namorar dentro do carro é provocante. Aí a sua filha chega na porta de casa e fica dentro do carro lá com o namorado. Venha para a sala, minha santinha, sente aqui, vá. Papai está aqui do outro lado da porta. E o som da televisão está bem baixinho, porque está na Novo Tempo. Entende como é? A gente não pode ser ingênuo. E para ser legal, é outra classe de pai. Quer ser legal com legal. Não, eu tenho que ser pai. Pai. Eu tenho que ser pai. Depois eu sou outra coisa. Mas primeiro eu sou pai. Responsável por formar. Em nome de Jesus Cristo. No tempo do fim, não há espaço para ingenuidade. Não há espaço. É ser malicioso, pastor? Não. É ter consciência que o mal existe. Perceber o mal não faz de mim um malicioso. Ser ingênuo faz de mim eu sei mais no idioma dela, um desubicado. Um desorientado. Deus abençoe você. Eu não sei por que Deus escolheu você para estar no fim dos tempos, no tempo do fim. Eu não sei. Eu só sei que você tem que conduzir sua família no contexto do fim. A luta é grande. Mas o Senhor é contigo. Restaura, Senhor, minha desilusão, meu coração ferido. Restaura, Senhor. Meu quebrantado coração, toma conta da minha vida. Eu quero convidar os meus músicos para entoar esta canção, este louvor final. Restaura.
Quantos de nós queremos ser restaurados? Eu quero ser restaurado. Você quer ser restaurado? Vamos louvar, vamos cantar essa música com todo querer. Vamos levantar a nossa voz e vamos meditar nas letras dessa música. Vamos levantar. Vamos louvar o Senhor. Vamos pedir para o Senhor que nos restaura. Porque nós, nesse final de tempo, temos que procurar ser restaurado. E é só o Senhor que pode dar-nos a restauração. Restaura meus sonhos, restaura meu viver, Restaura minhas vidas, completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas, restaura. Meus sonhos, restaura meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura. Em 1853, 5 anos depois, Napoleão Bonaparte se casou com essa mulher muito bonita. E os dois tiveram uma vida extremamente infeliz. Eu posso citar aqui um conjunto muito amplo de personagens, desde Abraham Lincoln, pessoas inteligentes e expoentes para países, para a humanidade inteira, e que foram muito infelizes no casamento. Eu posso citar aqui, eu tenho relacionado aqui, que eu relacionei para em algum momento falar, um conjunto de gente inteligente, ou de gente bonita, ou de gente famosa, que viveu casado até o fim da vida, mas foi profundamente infeliz. Busquem a história do glorioso Abraham Lincoln. Vocês vão ver como foi a vida dele. Esse Napoleão
muito poder, muito dinheiro, a mulher mais bonita. Tiveram um filho, morreu aos 26 anos, o rapaz. Os conselheiros haviam dito a ele, não case, não case. Haviam dito a ele. Amigos mais próximos disseram, olhe, é muito incompatível. Muito incompatível. Mas quando a mente não está conduzida pelo entendimento, então as loucuras se sucedem e ninguém quer escutar ninguém. Cuidado, cuidado. O que falta em um casamento não é dinheiro. Eu posso citar um monte de gente rica e infeliz. O que falta em um casamento não é beleza. Você pode pensar, se minha mulher fosse tão bonita quanto... eu teria um casamento melhor. E não é isso que está faltando. A gente não precisa de mais beleza, nem de mais dinheiro. A gente só precisa de amor verdadeiro. Só isso. Pai do céu, o Senhor que ressuscita mortos, eu sei que o Senhor também pode ressuscitar amor. Eu sei disso. Se nessa noite, nesse lugar, houver alguém cujo amor esfriou, como característica do contexto do fim, o amor esfriará de quase todos, o amor natural esfriará, amor até por filhos, amor pelos pais, amor conjugal, o amor esfriará de quase todos. Senhor, o Senhor que nos doou o amor, o Senhor que fez do amor um dom que vem do céu, nesta noite eu te imploro, ó Pai querido, que o Senhor presenteie, que o Senhor coloque em cada coração aqui o mais puro e refinado amor do céu. Senhor, eu te imploro, que o Senhor desvie de nossas meninas, de nossas moças, o olhar do homem mal intencionado. Que o Senhor desvie dos nossos rapazes, dos nossos garotos, dos nossos homens aqui, a conversa de duplo sentido da mulher astuta. Protege, Senhor, os nossos lares. Que a serpente que sempre vem deslizando, o inimigo que sempre vem como serpente deslizando, que não venha assaltar nossos lares como um touro descontrolado, mas sempre vem de maneira sutil, encontre homens e mulheres vigilantes, que não sejamos tomados de surpresa, que exista em nossos lares mentes espirituais, mentes que conhecem o amor verdadeiro, mentes alcançadas pela graça, mentes inocentes, mas sem ingenuidade, que existem em nossos lares mulheres sábias, que os homens sejam sacerdotes, que nossas famílias não sintam falta do conteúdo espiritual, porque o homem do lar fez o seu papel, a mulher fez o papel dela, como agente de espiritualidade também. Eu imploro, Senhor, que nós que somos homens, possamos fazer o mesmo pacto de Jó, que fez um pacto com os seus olhos, de não olhar maliciosamente para nenhuma mulher. Um pacto com os olhos. Que pacto importante. Que nós, homens do céu, saibamos nos relacionar com tuas filhas, de tal maneira que qualquer mulher se sinta confortável ao conversar com qualquer um dos teus filhos, Senhor. Que qualquer homem seja profundamente abençoado por Ti, qualquer um de nós que estamos aqui, ao ponto de conduzir nossos sentimentos.
Que nenhuma mulher aqui seja assaltada pelas ilusões do falso romantismo televisivo, imaginando que possa ter uma relação naquele padrão. Dá maturidade às nossas mulheres, às nossas esposas, para que o amor do céu, muito mais profundo, muito mais rico, muito mais forte, muito mais consistente, muito mais duradouro, para que o amor do céu, que é muito mais impactante, muito mais significativo, que é muitas vezes mais do que o amor cinematográfico, que esse amor do céu possa fazer parte da nossa experiência familiar. Obrigado por tua bondade, obrigado por tua presença, que a paz do teu Espírito ilumine nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Abençoe a pessoa.